Ouvi minha filha planejando me internar para roubar tudo o que eu tinha. Meu nome é Margarida, 72 anos, viúva. Mas eles não sabiam o que meu falecido marido me ensinou. Aquele cheiro de frango assado com batatas, que antes me trazia tanto conforto, agora revirava meu estômago. O almoço de domingo na casa da minha filha, Letícia, tinha se tornado o ponto alto da minha semana, um ritual sagrado desde que meu Antônio se foi, há 5 anos. Era o momento em que eu podia sentir o calor de uma família de novo, ouvir a risada dos meus netos, Felipe e Júlia, e fingir que a solidão não me visitava nas noites longas e silenciosas no meu apartamento. Letícia sempre me recebia com um abraço que, hoje eu percebo, era frouxo demais, rápido demais. "Bença, mãe, que bom que a senhora veio", ela dizia, já me guiando para a poltrona de sempre na sala. Ricardo, meu genro, vinha logo atrás com seu sorriso largo e dentes muito brancos. "Dona Margarida, a cada dia que passa, a senhora fica mais nova. Qual é o segredo?" Eu, boba, acreditava. Dava um sorriso sem graça e agradecia, sentindo o peito aquecer com a gentileza deles. Meu apartamento, onde vivi com Antônio por quase 50 anos, era o meu ninho. Cada móvel, cada quadro na parede, cada bibelô na estante contava uma história. Foi ali que criamos Letícia, nossa única filha. Lembro das noites em que ficávamos acordados quando ela tinha febre, das festas de aniversário com a casa cheia de crianças correndo, do dia em que ela chorou no meu colo porque tinha levado o primeiro fora de um namoradinho. Todas essas memórias moravam comigo, eram minhas companheiras. Depois que Antônio partiu, Letícia e Ricardo começaram a insistir que o apartamento era grande demais para mim. "Mãe, a senhora fica aí sozinha, é perigoso." "E a manutenção desse lugar?" "É muito trabalho", dizia ela, com uma expressão de falsa preocupação. Ricardo completava: "A gente podia achar um lugarzinho menor para a senhora, mais perto da gente. Um apartamento com serviço, sabe? Para a senhora não se preocupar com nada." Eu sempre recusava com firmeza. "Daqui, eu só saio para o cemitério, para encontrar o pai de vocês", eu respondia. E o assunto morria, pelo menos por um tempo. Nos últimos meses, a conversa mudou. Eles começaram a trazer papéis para eu assinar. "É só uma burocracia do inventário do papai, mãe. Uma coisa complementar que o advogado disse que ficou faltando." Letícia explicava, passando as páginas rapidamente e apontando exatamente onde eu deveria colocar meu nome. "Assina aqui e aqui." Eu, confiando na minha filha, na minha própria carne, assinava. Às vezes, minha vista cansada dificultava a leitura das letras miúdas, e eu perguntava o que era. "Não se preocupa, mãe, é só para regularizar tudo. Coisa padrão", ela dizia, com a voz mais doce do mundo, e guardava os papéis na bolsa antes que eu pudesse insistir. Eu me sentia um fardo, uma velha que já não entendia mais do mundo moderno, e sentia vergonha de atrapalhar a vida corrida dela com minhas dúvidas. Então, eu simplesmente assinava. Naquele domingo, depois do almoço e da sobremesa, o cansaço bateu. Me despedi dos netos com um beijo estalado em cada um e abracei Letícia na porta. "Até domingo que vem, minha filha. Deus te abençoe." "A senhora também, mãe. Vê se não esquece de tomar o remédio da pressão", ela disse, já com o olhar distante, pensando em outra coisa. Fui para o ponto de ônibus, sentindo aquele misto de alegria por tê-los visto e a melancolia de sempre por estar voltando para casa sozinha. Sentei no banco do ônibus, abri minha bolsa para pegar um lencinho e meu coração gelou. Meu celular não estava lá. Revirei tudo, a carteira, o porta-óculos, o remedinho de emergência. Nada. Eu tinha certeza de que o tinha deixado em cima da mesinha de centro da sala de Letícia, depois de mostrar as fotos da minha gata, a Pelusa, para a Júlia. O desespero me tomou. Aquele celular era minha janela para o mundo. Tinha as fotos dos meus netos crescendo, o contato da minha irmã que mora no interior, as mensagens de bom dia das minhas amigas do grupo da igreja. Sem ele, eu ficaria completamente isolada. Sem pensar 2 vezes, desci no ponto seguinte e peguei o ônibus de volta. A caminhada da rua principal até a casa deles pareceu levar uma eternidade. O sol da tarde batia forte na minha cabeça e o coração martelava no peito, ansioso. Quando cheguei ao portão, vi que a porta da frente estava entreaberta.
Eles deviam ter entrado e esquecido de fechar direito. Empurrei devagar, tentando não fazer barulho para não assustá-los. Letícia! Chamei baixo, mas ninguém respondeu. Foi então que ouvi as vozes vindo da cozinha. Eram eles conversando. Parei no corredor, a poucos metros da porta da cozinha, e as palavras que ouvi me atingiram como uma pedra. A voz era de Letícia, mas o tom era um que eu nunca tinha ouvido antes. Frio, calculista, irreconhecível. Mais 2 meses e a gente consegue internar ela. O médico já está comprado, o laudo de demência senil está praticamente pronto. Houve uma pausa e a voz de Ricardo soou, untuosa como sempre. E o apartamento dela? A papelada está toda certa? O que ouvi a seguir quebrou o que restava do meu mundo. Já está quase tudo no nosso nome, amor. Ela nem percebe o que assina, respondeu minha filha, minha única filha. Aquela papelada do inventário complementar que eu dei para ela. Era a transferência de procuração e a intenção de venda. A velha tá senil, nem lê mais nada. Assina o que eu mandar. A palavra velha ecoou na minha cabeça. Não era mãe, não era vovó. Era a velha. Uma coisa, um obstáculo. Gelei na porta, meu corpo inteiro paralisou. O ar pareceu ficar denso, difícil de respirar. Cada batida do meu coração doía no peito. O sangue fugiu do meu rosto e minhas mãos ficaram frias como gelo. Eu queria gritar, queria entrar naquela cozinha e perguntar por quê. Queria sacudi-la e perguntar onde estava a menina que eu criei, a quem eu dei todo o meu amor. Mas minhas pernas não obedeciam, minha voz não saía. O único instinto que me moveu foi o de sobrevivência. Dei um passo para trás, em silêncio absoluto, depois outro. Girei nos calcanhares com um cuidado que eu não sabia que possuía e saí pela porta da frente, fechando-a atrás de mim sem fazer um único ruído. Eu não peguei o celular. Ele não importava mais. A volta para casa foi um borrão. Não sei se andei ou se peguei o ônibus. As ruas, os carros, as pessoas, tudo passava por mim como um filme sem som. Quando dei por mim, estava abrindo a porta do meu apartamento. A casa me recebeu com o silêncio de sempre, mas agora ele era opressor, assustador. Corri para a poltrona do meu Antônio, o único lugar no mundo onde eu ainda me sentia segura, e me encolhi nela. Foi então que o choro veio. Um choro que não era de tristeza, era de dor pura. Um choro rasgado que vinha do fundo da alma pela morte da filha que eu amava, mesmo que ela ainda estivesse viva. Eles não queriam apenas meu apartamento. Eles queriam me apagar, me trancar em um lugar onde eu não teria voz, onde eu seria só mais uma velhinha esquecida esperando a morte chegar. Eles estavam roubando minha casa, minha dignidade, minha vida. Passei horas ali, no escuro, enquanto a noite caía pela janela. As lágrimas secaram e deram lugar a uma coisa nova. Uma brasa que começou a queimar no fundo do meu peito. Era raiva. Uma raiva fria, cortante. Levantei a cabeça e olhei para o retrato do meu Antônio na parede. Ele me olhava de volta com aquele sorriso sereno de sempre. Antônio era advogado, um homem brilhante, justo e, acima de tudo, um protetor. Ele sempre me disse: Margarida, minha flor, nunca deixe ninguém te fazer de boba. O mundo é cheio de lobos em pele de cordeiro. Conhecimento é sua armadura, e você é mais forte e mais inteligente do que imagina. Ele me ensinou a ler contratos. Me fez sentar ao lado dele por noites a fio, explicando cláusulas, testamentos, procurações. Você precisa saber se defender quando eu não estiver mais aqui, ele dizia. Na época eu achava um exagero. Hoje eu entendia. Minha filha me achava senil. Meu genro me via como um caixa eletrônico ambulante. Eles achavam que eu era uma velhinha frágil, esquecida, fácil de manipular. Eles tinham me subestimado. E esse seria o maior erro da vida deles. A tristeza se transformou em determinação. Eu não ia aparecer na casa deles com a polícia. Era a minha palavra contra a deles, a palavra de uma velha senil contra um casal preocupado. Não, eu não ia dar a eles esse gostinho. Eu ia jogar o jogo deles, mas com as minhas regras. Se eu era a velhinha inofensiva e esquecida, então era exatamente isso que eu seria, pelo menos na frente deles. Levantei-me da poltrona, as pernas ainda um pouco trêmulas, mas a coluna ereta.
Fui até o meu quarto, abri o guarda-roupa antigo de madeira maciça e, no fundo, debaixo de uma pilha de lençóis que eu não usava há anos, estava a caixa de metal que Antônio me deixou. Para sua segurança, minha flor. Ele me disse no leito de morte, me entregando a chave. Eu nunca tinha aberto. Achei que não precisaria. A chave eu usava em uma correntinha no pescoço, debaixo da blusa, mais como lembrança do que como ferramenta. Com as mãos firmes, abri o fecho. Dentro, tudo estava perfeitamente organizado. Documentos, escrituras e um pequeno gravador de fita, do tempo em que isso era tecnologia de ponta. Em cima de tudo, uma carta com a caligrafia firme do meu marido. Eu a peguei e li a primeira linha. Minha querida Margarida, se você está lendo isto, é porque os lobos estão na porta. Um sorriso fino, quase invisível, curvou meus lábios pela primeira vez naquela noite. Letícia e Ricardo tinham me dado 2 meses no cronograma deles. Mal sabiam eles que, com o que Antônio me deixou, eu só precisaria de 2 semanas para virar o mundo deles de cabeça para baixo. Com a carta do meu falecido marido nas mãos trêmulas, eu comecei a ler. A caligrafia dele, que sempre me pareceu tão firme e segura, agora era um abraço vindo de outro mundo. Minha querida Margarida, começava a carta. Se você está lendo isto, é porque os lobos estão na porta e provavelmente com o rosto de ovelhas que conhecemos bem. Eu te conheço, minha flor. Sei do seu coração bom e da sua tendência a ver o melhor nas pessoas, especialmente na nossa Letícia. Mas o amor, às vezes, nos cega para a ganância. E a ganância, minha querida, transforma filhos em estranhos. Cada palavra era um bálsamo e uma faca. Antônio me conhecia melhor do que eu mesma. Ele tinha previsto não a traição em si, mas a minha vulnerabilidade. Ele sabia que meu amor incondicional pela nossa filha seria a porta que os ladrões usariam para entrar. Continuei a ler, e ele me guiava como se estivesse sentado ao meu lado, segurando minha mão. Nesta caixa, você não encontrará apenas documentos. Encontrará as ferramentas para a sua guerra, uma guerra que você não pediu, mas que precisará lutar pela sua dignidade. Não use a força, use a inteligência, não use o grito, use o silêncio. Deixe que eles pensem que estão no controle, deixe que a subestimem. A maior arma de um general não é o seu exército, mas a arrogância do seu inimigo. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde compartilhamos milhares de cafés da manhã, e espalhei o conteúdo da caixa de metal. Era um arsenal. Havia as escrituras originais do nosso apartamento e da pequena casa de praia que herdamos dos meus pais, ambas com uma cláusula de usufruto vitalício em meu nome, averbada em cartório de um jeito que eu nunca tinha entendido direito. Antônio tinha sublinhado um parágrafo específico em cada uma. Traduzindo do juridiquês complicado, significava que nada poderia ser vendido ou transferido sem a minha assinatura reconhecida presencialmente por 2 tabeliães diferentes, em cidades diferentes. As assinaturas que eu dei para Letícia, em papéis apressados, não tinham valor legal para o bem principal, apenas para coisas administrativas. Eles poderiam, no máximo, tentar vender o ar dentro do apartamento, mas nunca as paredes. Havia também extratos de uma conta de investimento que eu nem sabia que existia, aberta no nome de Antônio, mas com uma ordem de transferência automática para uma nova conta em meu nome, 60 meses após o seu falecimento. Olhei o calendário na parede. Faziam exatamente 62 meses que ele tinha partido. O dinheiro já era meu. E não era pouco. Era o suficiente para comprar o prédio inteiro onde eu morava, se eu quisesse. Minha filha e meu genro estavam se matando por um apartamento, quando eu, a velha senil, tinha uma pequena fortuna guardada, rendendo juros compostos em silêncio. A ironia fez um riso seco escapar da minha garganta. Eles me davam um trocado para as despesas do mês, que eu aceitava para não fazer desfeita, enquanto planejavam roubar os tijolos debaixo dos meus pés. Acharam que estavam esvaziando meu cofre, quando na verdade estavam brigando pelas migalhas que caíam da mesa. Mas a maior surpresa não era o dinheiro. Era um envelope pardo, lacrado, com a inscrição Plano B, para o caso de o lobo ser realmente mau. Meu coração acelerou. Com cuidado, rasguei a aba e tirei de dentro uma série de documentos e um pequeno diário de capa preta.
Eram cópias de e-mails, extratos bancários e anotações feitas pela letra de Antônio. Comecei a ler e o que descobri fez o sangue gelar nas minhas veias. Meu genro, Ricardo, o homem do sorriso fácil e dos elogios ensaiados, não era quem parecia ser. Anos atrás, ele havia se envolvido em um negócio de importação que deu muito errado, deixando um rastro de dívidas e sócios furiosos. Antônio, para proteger Letícia do escândalo, pagou tudo do próprio bolso, uma quantia exorbitante. Mas ele não apenas pagou, ele documentou. Guardou o comprovante de cada transferência, cada e-mail com as ameaças dos credores, cada promissória assinada por Ricardo. E no diário, ele detalhou cada mentira que o genro contou, cada desculpa esfarrapada. Antônio tinha um dossiê completo que poderia destruir a reputação de Ricardo e, possivelmente, mandá-lo para a cadeia por fraude. Ele nunca usou. Provavelmente esperava que o genro tomasse jeito. Mas ele deixou a arma carregada e engatilhada para mim. E, por fim, o gravador. Era um modelo antigo, pequeno, de microfita. Havia uma fita dentro e uma etiqueta colada nela. Ouça-me. Apertei o play. A voz do meu Antônio encheu a cozinha, um pouco chiada, mas clara como o dia. Margarida, se você achou tudo isso, a coisa ficou feia. Lembre-se, eles te subestimam. Use isso. Finja-se de fraca. Concorde. Deixe que eles mesmos preparem a forca. E quando a armadilha estiver pronta, não seja você a puxar a alavanca. Faça com que eles tropecem nela. Eu te amo. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu não era mais de solidão, era de poder. A autorreflexão veio como uma onda, lavando a tristeza e deixando para trás uma clareza dolorosa. Por quantos anos eu permiti que isso acontecesse? Lembrei-me do meu último aniversário, quando eu disse que queria fazer um pequeno cruzeiro com minhas amigas da igreja. Letícia me olhou com pena. Ah, mãe, a senhora? Em um navio? Com seu labirinto? E se a senhora cair? Não, muito perigoso. Deixa que a gente faz um bolinho aqui em casa, é mais seguro. Eu cedi. Desisti do meu sonho porque minha filha me fez acreditar que eu era incapaz de realizá-lo. Lembrei-me das vezes em que Ricardo tentava explicar algo sobre o celular novo que ele me deu. Olha, sogrinha, é fácil. Aperta o botão verde para falar e o vermelho para desligar. Não precisa mexer em mais nada para não desconfigurar, tá? Ele falava comigo como se eu fosse uma criança de 5 anos, simplificando tudo ao extremo, removendo de mim qualquer agência, qualquer capacidade de aprender. E eu? Eu sorria e agradecia, para não parecer uma velha teimosa, para não criar conflito. Quantas vezes eu quis dar minha opinião sobre a educação dos meus netos e Letícia me cortou com um "Mãe, os tempos são outros, a gente sabe o que está fazendo?" Inúmeras. Eles não me viam mais como a mulher que os criou, que administrou uma casa por 50 anos, que cuidou de um marido doente até o último suspiro com força e competência. Eles me viam como uma peça de mobília antiga, útil para certas ocasiões, como almoços de domingo, mas no geral, um estorvo que ocupava um espaço valioso. Eles me infantilizaram tão lentamente, tão metodicamente, que eu mesma comecei a acreditar. Comecei a duvidar da minha memória, da minha capacidade de tomar decisões. A injustiça não começou quando eles planejaram me internar. Começou muito antes, com cada pequena humilhação, cada condescendência disfarçada de cuidado, cada vez que minha voz foi silenciada em nome da minha suposta fragilidade. Eles não estavam apenas tentando roubar meu apartamento. Eles já tinham roubado a minha autoconfiança, tijolo por tijolo. Mas agora, com as ferramentas que Antônio me deixou, eu ia reconstruir minha casa e minha identidade. E a fundação seria feita de uma matéria que eles desconheciam em mim: a fúria. Meu telefone fixo tocou, o som estridente cortando o silêncio da minha vigília. Meu coração deu um pulo, mas a nova Margarida assumiu o controle. Respirei fundo e atendi. Alô? Era Letícia. A voz dela era um melado de preocupação. Mãe, nossa, que susto! A senhora esqueceu seu celular aqui? Eu tô ligando nele e só dá caixa postal. Fiquei preocupada. Achei que a senhora tinha passado mal na rua. A performance era digna de um Oscar. Ali estava ela, a filha dedicada, roendo as unhas de aflição.
Mal sabia ela que eu tinha ouvido seu verdadeiro roteiro. Decidi entrar no teatro dela. Forcei uma voz fraca, um pouco confusa. Ah, minha filha, fui eu que esqueci? Que cabeça a minha... Nem dei por falta, acredita? Acho que o remédio da pressão me deu um pouco de sono. Cheguei em casa e apaguei na poltrona. Desculpa te preocupar. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado da linha, mas não era alívio por eu estar bem. Era o alívio de quem confirma que seu plano está funcionando perfeitamente. A velha estava cada vez mais esquecida, mais aérea. Perfeito. Imagina, mãe, não se desculpe. O importante é que a senhora está bem, disse ela. Olha, amanhã eu passo aí para te levar o celular e a gente aproveita e vai no cartório. Lembra que eu te falei? Tem um último papelinho do inventário do papai para a gente assinar. Coisa rápida. Meu sangue ferveu, mas minha voz permaneceu um fio. Cartório? Ah, filha, tanta coisa para assinar, minha mão já dói só de pensar. Mas se tem que ir, a gente vai, né? Isso mesmo, mamãe. É o último, eu prometo. Depois a senhora vai estar livre dessa burocracia toda, ela disse, e eu podia quase ver o sorriso vitorioso em seu rosto. A gente vai resolver toda a sua vida. Que ironia. Ela mal sabia que eu estava prestes a resolver a dela. Tá bom, minha filha, fico te esperando. Deus te abençoe. Desliguei o telefone. A mulher frágil e confusa desapareceu. Na cadeira da cozinha, sentava-se uma estrategista. A percepção deles era a minha camuflagem. Minha suposta senilidade era meu cavalo de Troia. O plano começou a se formar na minha mente, claro e límpido como água de nascente. A raiva me deu foco. O amor por Antônio me deu coragem. A traição da minha filha me deu um propósito. Primeiro, eu precisava de um aliado, alguém que eles não pudessem prever, alguém de fora do tabuleiro que eles achavam que controlavam. Na lista de contatos que Antônio deixou, havia um nome circulado em vermelho, Dr. Afonso. Meu amigo de faculdade, mais honesto que nota de R$3. Confie nele de olhos fechados, dizia uma anotação ao lado. Eu me lembrava vagamente de um homem de óculos grossos e fala mansa nos jantares da OAB muitos anos atrás. Peguei o telefone e disquei o número. Ele atendeu no segundo toque com uma voz envelhecida pelo tempo, mas ainda firme. Doutor Afonso falando. Doutor Afonso, o senhor não vai se lembrar de mim. Sou Margarida, viúva de Antônio. Ele me interrompeu. Dona Margarida, é claro que eu me lembro. Como poderia esquecer da flor do meu amigo Tonho? Em que posso ajudá-la? Aconteceu alguma coisa? A gentileza dele quase me fez chorar, mas eu me segurei. Expliquei a situação resumidamente, sem dar todos os detalhes sórdidos. Falei sobre os documentos, a pressão para assinar papéis e minha desconfiança. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, a pausa na linha foi longa. Por um momento temi que ele não acreditasse em mim. Então ele falou. E sua voz não era mais a de um velho amigo, era a de um leão. Dona Margarida, o Antônio sempre me disse que a senhora era a pessoa mais forte que ele conhecia. Amanhã, quando sua filha for buscá-la para ir ao cartório, a senhora vai. Assine o que ela te der. Mas antes, eu vou preparar um documento para a senhora. E a senhora vai fazer com que sua filha e seu genro assinem como testemunhas, sem que saibam o que estão assinando de verdade. Fiquei confusa. Mas como, doutor Afonso? Vamos usar a pressa e a arrogância deles contra eles mesmos, exatamente como Tonho te ensinou. Eles não vão ler. Eles só querem a sua assinatura. E é isso que vamos dar a eles. Uma assinatura que vai anular todas as outras e mais algumas que eles nem imaginam. A estratégia era ousada, era brilhante. Dr. Afonso me explicou o plano em detalhes. Ele redigiria uma declaração de plena capacidade mental e revogação de atos anteriores. Um documento com linguagem jurídica densa, mas com um parágrafo crucial no meio. Esse parágrafo anularia qualquer procuração ou transferência assinada por mim nos últimos 12 meses, citando pressão psicológica e indução ao erro. E para tornar tudo mais poético, ele colocaria esse documento no meio de outros papéis inofensivos, como a renovação do seguro da casa de praia. Quando Letícia me entregasse a caneta no cartório, eu diria, com minha melhor voz de velha confusa, Ai, filha, minha vista está tão ruim hoje.
Tem mais uns papeizinhos aqui que o rapaz do seguro mandou. Assina aqui como minha testemunha, você e o Ricardo, para me ajudar? Eles, ansiosos para conseguir o que queriam, vendo apenas mais um sinal da minha senilidade, assinariam sem pestanejar. A assinatura deles como testemunhas em um documento que atestava minha plena capacidade mental seria a prova final contra a farsa do laudo de demência que eles estavam comprando. Seria o equivalente a entregar a um ladrão a chave da própria cela. A armadilha estava sendo montada, e eles estavam trazendo a isca, o queijo e até o prato. Ao desligar o telefone, senti uma paz que não sentia há muito tempo. A brasa da raiva tinha se transformado no fogo de uma forja, moldando minha dor em uma arma afiada. Olhei novamente para o retrato de Antônio. O sorriso dele parecia mais largo. A arrogância do seu inimigo. Eu sussurrei para ele. A minha filha e o meu genro achavam que estavam a um passo de conseguir tudo. Mal sabiam eles que a cada passo que davam em minha direção, mais fundo entravam na teia que eu, a aranha velha e paciente, estava começando a tecer. Eles me deram 2 meses. Que tolos! O espetáculo ia começar muito antes, e eles seriam as estrelas principais da tragédia que eles mesmos escreveram. A cortina do primeiro ato se abriria amanhã no cartório. Na manhã seguinte, acordei antes do galo cantar. Mas não era a insônia da velhice que me tirou da cama. Era uma energia que eu não sentia há anos, uma clareza de propósito que afiava todos os meus sentidos. Fui até o espelho e encarei a mulher que me olhava de volta. As rugas, as marcas do tempo, os cabelos brancos. Ontem, eu via nelas a fragilidade. Hoje, eu via um mapa de batalhas vencidas, uma armadura de sabedoria. Vesti-me com cuidado, escolhendo a roupa mais apagada que tinha. Um vestido bege, sem forma, um casaquinho de lã fina, mesmo não estando frio, e os sapatos ortopédicos que Letícia insistiu em me dar de presente. Para a senhora não tropeçar, mãe. Calcei os sapatos da vítima. Interpretar o papel da velhinha frágil e confusa era a chave de tudo. Quando a campainha tocou, pontualmente às 9, meu coração estava calmo como um lago em dia sem vento. Abri a porta e lá estava ela, minha filha, com a preocupação estampada no rosto como uma máscara mal feita. Bom dia, mãe. Dormiu bem? A senhora parece um pouco pálida hoje. Tomou o remédio direitinho? A voz dela pingava um cuidado pegajoso, falso. Respondi com o tom que havia ensaiado na frente do espelho, uma voz um pouco trêmula, cansada. Dormi, minha filha, mas esses sonhos de gente velha... A gente acorda mais cansada do que deita, sabe como é. Ela assentiu com um olhar de pena que revirou meu estômago. Eu sei, mãe, eu sei. Mas é por isso que estamos organizando tudo, para a senhora não ter mais com o que se preocupar. No caminho para o cartório, dentro do carro de Ricardo que cheirava a perfume caro e mentiras, Letícia não parou de falar. Era um monólogo sobre como minha vida seria mais fácil, sobre como eu não precisaria mais me preocupar com contas e burocracias. A gente cuida de tudo para a senhora, mãe. A senhora trabalhou a vida inteira, merece descansar, apenas descansar. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, as pessoas nas suas vidas corridas, e apenas balançava a cabeça, emitindo um de vez em quando. Cada palavra dela era um prego a mais no caixão que eles estavam construindo para mim, e eu os deixava martelar, um por um. Eles achavam que estavam me convencendo. Mal sabiam eles que estavam apenas confessando o crime, gravando cada intenção na minha memória, que, ao contrário do que pensavam, estava mais afiada do que nunca. Eles me viam como um passageiro sendo levado ao seu destino final. Mas, na verdade, eu era a motorista disfarçada e estava conduzindo todos nós direto para o meu destino, para o meu acerto de contas. Chegamos ao cartório e Ricardo já nos esperava na porta, o sorriso branco brilhando sob o sol da manhã. Sogrinha, campeã, pronta para resolver essa pendência? Ele me deu um abraço rápido e um beijo na testa. Senti o cheiro do seu pós-barba e tive que reprimir uma ânsia. Era o cheiro da traição. Entramos e a atmosfera era fria, impessoal. O cheiro de papel velho e o som abafado dos carimbos batendo criavam o cenário perfeito para o que estava por vir.
Fomos até um guichê e Letícia, com uma eficiência calculada, tirou uma pasta da bolsa e colocou os papéis na minha frente. É só assinar aqui, mãe. Onde está o X? Ela me entregou a caneta. O momento havia chegado. Minhas mãos, que estavam firmes até então, começaram a tremer de verdade, mas não de fraqueza. Era a adrenalina, a expectativa. Assinei a primeira folha do documento deles, de propósito com a letra garranchuda, quase ilegível. Então parei. Ai, gemi baixinho, massageando a mão. Que vista fraca. Minha mão tá tremendo tanto hoje. Fiz um pequeno teatro. Deixei a caneta rolar da minha mão e cair no chão com um clique. Ricardo se abaixou para pegar, impaciente. Enquanto ele se levantava, eu peguei a minha pasta, a que o Dr. Afonso tinha me enviado por um motoboy naquela manhã. Eu a abri, fingindo procurar algo. Filha, comecei, com a voz mais cansada e confusa do mundo. Já que a gente tá aqui, nesse lugar... O rapaz do seguro da casa de praia mandou esses papéis para eu assinar. Diz que é a renovação. Mas ele disse que precisa de 2 testemunhas. Assina aqui para sua mãe, você e o Ricardo. É só 1 minutinho, para essa velha aqui não ter que pegar outro ônibus e voltar aqui outra vez. Minhas pernas já não aguentam mais. O olhar que Letícia e Ricardo trocaram foi de menos de 1 segundo, mas eu vi tudo. A impaciência de Ricardo, a hesitação de Letícia e, por fim, a ganância vencendo. Eles viram na minha confusão a confirmação de que eu estava no fim da linha. A velhinha não sabia nem mais o que estava fazendo, misturando papéis de seguro com documentos de inventário. Era a prova de que a internação era necessária. Letícia forçou um sorriso maternal. Claro, mãe. A gente assina sim. O que for para ajudar a senhora a não se cansar. Ela pegou a minha pasta. A primeira página era, de fato, um formulário padrão de uma seguradora conhecida. O documento principal, a declaração de plena capacidade mental e revogação de atos anteriores, estava no meio, com uma formatação e uma linguagem tão densa e cheia de jargões jurídicos que seria preciso um advogado e uma lupa para decifrá-lo. Como o Dr. Afonso previu, eles não leram. Eles viram a palavra apólice na primeira folha e a palavra testemunhas no final, e assumiram que o recheio era irrelevante. Com a pressa de quem está a 1 passo de dar o golpe final, eles pegaram a caneta e assinaram seus nomes nos campos que apontei com meu dedo trêmulo. Ricardo assinou primeiro, com um floreio. Letícia, minha filha, assinou em seguida, sem nem olhar nos meus olhos. Eles assinaram a sentença deles. Atestaram com firma reconhecida que eu estava sã. Revogaram, sem saber, tudo o que me fizeram assinar antes. A armadilha, silenciosa e mortal, tinha sido acionada por eles mesmos. Com os papéis devidamente carimbados e guardados em segurança na minha bolsa, eu tinha vencido a primeira batalha. Mas a guerra estava longe de acabar. O próximo passo era mais arriscado. Exigia que eu os levasse para o meu território, para um lugar carregado de memórias, um lugar onde a verdade estava enterrada. No dia seguinte, peguei o telefone e liguei para Letícia. Usei a mesma voz frágil. Minha filha, preciso de mais um favor seu. Me desculpa te amolar tanto. Que isso, mãe, pode falar, ela respondeu, já com um tom de quem cumpriu sua tarefa e agora só queria distância. É que, com essa história toda do inventário, essa papelada toda, eu me lembrei de uma coisa. Seu pai, ele guardava uns documentos antigos da primeira empresa dele numa caixa de metal, lá na nossa casinha de praia. Acho que tem coisa importante lá que o advogado novo vai precisar. Você acha que você e o Ricardo poderiam me levar lá rapidinho só para eu pegar essa caixa? A menção de empresa antiga, advogado novo e principalmente caixa de metal foi a isca perfeita. Pude sentir a ganância vibrando do outro lado da linha. E se houvesse ações, apólices antigas, dinheiro esquecido? A possibilidade de arrancar mais alguma coisa da velha esclerosada era irresistível. Claro, mãe, claro que a gente te leva. Amanhã de manhã, a gente passa aí para te pegar. O peixe tinha mordido a isca, o anzol e a linha. A viagem até a casa de praia foi longa e tensa. Eu me sentei no banco de trás, encolhida contra a janela, fingindo cochilar.
Mantive meu personagem o tempo todo, fazendo perguntas desconexas sobre o passado, confundindo nomes e datas, falando sobre vizinhos que já haviam morrido como se ainda estivessem vivos. Lembra da Dona Nena, filha? O bolo de fubá que ela fazia. Letícia respondia com uma paciência forçada. A Dona Nena já morreu faz 10 anos, mãe. Ricardo dirigia em silêncio, apenas trocando olhares com a esposa pelo espelho retrovisor. Eram olhares que diziam: coitada, não sabe mais nada. Falta pouco. Eles me olhavam e viam uma casca vazia, uma mente se desfazendo. Sentiam-se gênios, mestres da manipulação. E eu os deixava acreditar. Cada quilômetro que nos aproximava daquela casa era um passo a mais para o abismo que eu havia preparado para eles. A casa de praia nos recebeu com o cheiro de maresia e de madeira fechada. Aquele lugar, que antes era palco de tantas alegrias, de verões com os netos correndo na areia, agora era um tribunal. Acho que a caixa está no escritório do seu pai, eu disse, mancando um pouco de propósito. Eles me seguiram, ansiosos. O pequeno escritório estava empoeirado, parado no tempo. Apontei para o cofre de metal embutido na parede, atrás de um quadro antigo. Está aí dentro. Ele guardava tudo aí. Os olhos de Ricardo brilharam. Um cofre. A fantasia de encontrar uma fortuna escondida tomou conta dele. Ele se aproximou, estalando os dedos. Maravilha! E qual é a combinação, sogrinha? Foi então que o meu teatro atingiu o seu auge. Olhei para ele com os olhos vagos, como se buscasse uma memória perdida num nevoeiro denso. A combinação... Ah, meu filho, eu não lembro o número. Minha cabeça anda tão ruim. Mas eu lembro de uma coisa que o Antônio sempre dizia. Ele dizia que a combinação era a data do dia mais importante da vida dele. O sorriso de Letícia foi instantâneo. Ela se aproximou, confiante. Ah, essa é fácil. O dia do nosso casamento. Ela girou os discos com os números da data. Puxou a maçaneta. Nada. O cofre permaneceu fechado. Ué, ela murmurou. Ricardo a empurrou de leve. Deixa eu tentar. O dia que a Letícia nasceu, claro. Girou os números. Tentou abrir. Travado. A frustração começou a aparecer. Tentaram o aniversário de Ricardo, o meu, o dele. Tentaram a data da fundação da empresa, a data em que compraram aquela casa. Nada. A cada tentativa fracassada, a impaciência deles crescia. A máscara de bondade se rachava. Depois de uns 20 minutos, Ricardo chutou a parede ao lado do cofre. Droga! Essa velha não lembra de nada. Que perda de tempo! A gente devia ter trazido uma marreta. Letícia tentava acalmá-lo, mas o nervosismo já a dominava também. Calma, amor. Mãe, se esforça um pouquinho. Tenta lembrar. Eles me olhavam agora com raiva, com desprezo. Eu não era mais a mamãe, a sogrinha. Eu era essa velha, o obstáculo entre eles e o tesouro imaginário. Foi nesse momento, no auge da arrogância e da frustração deles, que eu decidi que o espetáculo da minha fragilidade havia terminado. Ergui a coluna, olhei diretamente nos olhos do meu genro e minha voz saiu firme, clara e cortante. Um som que eles não ouviam há anos. Tente a data em que você pagou a última parcela da dívida que meu marido quitou por você, Ricardo. O silêncio que caiu no pequeno escritório foi tão pesado que parecia ter forma física. Ricardo congelou, a mão ainda no disco do cofre. A cor sumiu do seu rosto, deixando-o com a palidez de um fantasma. Letícia olhou dele para mim, a boca entreaberta, a confusão total em seus olhos. Que dívida, mãe? Do que a senhora está falando? A máscara da velhinha senil e esquecida não apenas caiu. Ela se estilhaçou no chão. A mudança na minha postura, no meu olhar, no tom da minha voz foi tão súbita, tão completa, que eles recuaram um passo, como se tivessem visto uma assombração. E, de certa forma, viram. Eles viram a mulher que pensavam ter enterrado sob camadas de condescendência e manipulação se levantar dos mortos. Eu caminhei lentamente até o cofre, afastei a mão paralisada de Ricardo e girei os discos com uma precisão calma e deliberada. A data que Antônio me ensinou, a data final daquele acordo vergonhoso. O cofre fez um clique alto e seco. A porta se abriu. E de dentro, eu não tirei caixa de metal alguma. Tirei apenas um único envelope pardo. E com ele na mão,
Me virei para encará-los. O julgamento ia começar. O clique do cofre ecoou no silêncio do escritório como um tiro. Ricardo e Letícia me encaravam como se eu fosse uma estranha, uma aparição que tinha tomado o corpo da mãe e sogra dócil que eles conheciam. O medo e a confusão no rosto deles eram quase palpáveis. Ricardo, que segundos antes esbravejava e chutava a parede, agora estava pálido, a boca seca, incapaz de formular uma única palavra. Letícia, por sua vez, parecia uma criança perdida, alternando o olhar entre mim e o marido, a mente dela lutando para processar a cena impossível que se desenrolava. A mãe, a velha senil, que mal conseguia se lembrar do próprio almoço, não só sabia a combinação de um cofre esquecido, como a associara a um segredo sombrio do passado do genro. A realidade deles, construída sobre a minha suposta fraqueza, estava ruindo, e eles estavam no epicentro do desmoronamento. Eu os deixei marinar naquele silêncio por um longo momento, permitindo que o peso do impossível se assentasse sobre os ombros deles. Com o envelope pardo na mão, fechei a porta do cofre com uma firmeza que eles jamais tinham visto em mim. O som metálico e pesado da porta se fechando foi como o bater de um martelo de um juiz. Fim da farsa. Início do julgamento. A primeira reação veio de Ricardo, uma tentativa patética de recuperar o controle, de negar a realidade que o esbofeteava. Ele forçou uma risada, um som oco e nervoso. Que brincadeira é essa, sogrinha? Dívida? A senhora andou assistindo muita novela. Acho que essa viagem te cansou. A senhora está confundindo as coisas. Ele deu um passo na minha direção, tentando retomar o papel do genro paciente e compreensivo. Vamos para casa tomar um copo d'água com açúcar. A gente esquece essa história de cofre. Tá tudo bem. Mas a minha expressão não mudou. Meu olhar era fixo, duro como aço, e ele parou no meio do caminho, a falsa gentileza morrendo em seus lábios. Letícia, então, tentou a abordagem da filha preocupada, a mesma que ela usou tantas vezes. Mãe, por favor, a senhora me assustou. O que é isso? O papai nunca falou de dívida nenhuma. Vamos embora daqui. Esse lugar tá te fazendo mal. A senhora não tá bem. Ela estendeu a mão para tocar meu braço, mas eu dei um passo para trás, um movimento pequeno, mas que abriu um abismo entre nós. Não, minha filha, eu nunca estive tão bem. E é aqui, neste lugar, que nós três vamos ter a conversa mais importante das nossas vidas. A conversa que deveríamos ter tido há muitos anos. Com a calma de quem segura todas as cartas do baralho, eu me dirigi à velha escrivaninha de Antônio, sentei-me na cadeira de couro que era dele e coloquei o envelope na minha frente. O ato foi simbólico. Eu estava ocupando o lugar dele, o lugar do poder, da autoridade, da lei. Você quer saber que dívida, Ricardo? Perguntei, minha voz soando estranhamente alta no escritório silencioso. Vamos refrescar sua memória. Ou melhor, a memória que você construiu para a minha filha, cheia de mentiras sobre o seu sucesso como empresário. Com as mãos firmes, abri o envelope e tirei o primeiro maço de papéis. Espalhei-o sobre a mesa como um leque. Eram as cópias das promissórias. Lembra disso? Assinadas por você. Promessas de pagamento a agiotas perigosos, homens que teriam quebrado suas pernas, ou coisa pior, se meu marido não tivesse intervindo. Você estava afundado em dívidas de um negócio de importação de eletrônicos que deu errado, não porque o mercado era ruim, mas porque você era incompetente e desonesto. Ricardo empalideceu ainda mais. Ele abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão e ele se calou. Peguei o segundo maço de papéis. E isso, lembra? Cópias dos e-mails que esses seus sócios mandavam, ameaçando você, sua família, ameaçando a minha filha. Foi por causa dela, Ricardo, e apenas por causa dela, que o Antônio resolveu limpar a sua sujeira. Os olhos de Letícia estavam arregalados, fixos nos papéis sobre a mesa. Ela olhava para os documentos e depois para o marido, a dúvida começando a corroer a imagem do homem bem-sucedido que ela idolatrava. Amor, o que é isso? Do que a minha mãe está falando? Ela sussurrou, a voz embargada. Ricardo tentou se defender. Letícia, não ouve ela. Sua mãe está delirando. Isso é papel velho, é mentira. Mas a convicção dele era fraca, o desespero transparecia em sua voz. Então, eu joguei a última pá de cal.
Tirei os extratos bancários da conta do meu marido, cada um com uma seta vermelha apontando para as transferências. E isso, Ricardo? Delírio também? 750 mil reais, transferidos em parcelas ao longo de 6 meses, da conta pessoal do meu marido para as contas dos seus credores. O dinheiro da aposentadoria dele, o dinheiro que ele guardou a vida inteira para termos uma velhice tranquila. Ele usou para salvar a sua pele, e ele nunca pediu 1 centavo de volta. Ele só pediu uma coisa: que você se tornasse um homem digno da filha dele, e veja só o que você se tornou. O choque de Letícia foi visível. Ela cambaleou para trás e se apoiou na parede, a mão cobrindo a boca. O número 750 mil reais pairou no ar como uma sentença. Era uma quantia que para eles representava uma vida inteira. E o pai dela tinha dado para salvar o homem que agora tentava roubar a própria esposa dele. A traição era dupla, era antiga, era profunda. Mas o poder, meus queridos, não está apenas no passado, continuei. Minha voz agora fria e metódica. Está também no presente e no futuro que vocês planejaram para mim. Tirei da minha bolsa a pasta com os documentos do cartório. Abria e mostrei a eles a declaração de plena capacidade mental e revogação de atos anteriores, com as assinaturas deles bem visíveis no final da página. Lembram disso? O papelzinho do seguro? Enquanto vocês estavam tão focados na minha suposta senilidade, tão ansiosos para pegar a minha assinatura para o golpe final, vocês assinaram isso, como testemunhas. Li o parágrafo crucial em voz alta, lentamente, saboreando cada palavra jurídica. Vocês atestaram, com firma reconhecida, que eu, Margarida, estou em plena posse das minhas faculdades mentais. E ao fazer isso, vocês anularam cada procuração, cada transferência, cada papel fraudulento que me fizeram assinar nos últimos 12 meses sob pressão psicológica. O queixo de Ricardo caiu. A compreensão, lenta e horrível, tomou conta de suas feições. Ele olhou para a esposa com desespero. Eles não tinham apenas falhado no golpe. Eles tinham criado a prova que me inocentava e os incriminava. Tinham assinado a própria confissão. Isso não é legal. Você nos enganou. Ele gaguejou, a raiva misturada ao pânico. Eu sorri, um sorriso gelado que não chegou aos meus olhos. Enganei? Eu usei a mesma arma que vocês usaram contra mim, a subestimação. Vocês olharam para mim e viram uma velha gagá, um alvo fácil. Não viram a esposa de um advogado brilhante que passou 50 anos aprendendo com ele. Vocês viram o que a ganância de vocês queria ver. E tropeçaram na própria arrogância. Foi então que Letícia desabou. As lágrimas que ela segurava vieram com a força de uma enchente. Ela deslizou pela parede até sentar no chão, o rosto escondido nas mãos, os soluços sacudindo seu corpo. Como você pôde? Ela chorou, as palavras abafadas. Como pôde esconder tudo isso de mim, mãe? A dívida, o dinheiro do papai? Levantei-me da cadeira e caminhei até ela. Mas não me abaixei para consolá-la. Fiquei de pé, olhando-a de cima, a nova dinâmica de poder se solidificando a cada segundo. Eu não escondi nada, Letícia. Você é que nunca perguntou. Você estava tão ocupada vivendo a vida de luxo que esse homem te dava, que nunca se interessou em saber de onde vinha o dinheiro. Você estava tão ocupada me tratando como uma criança, me dizendo que os tempos são outros, que se esqueceu de quem eu sou. Você não queria uma mãe, você queria uma herança. E para ter a herança, você estava disposta a jogar sua mãe em um asilo e deixá-la morrer sozinha, acreditando que estava louca. Cada palavra era uma facada, e eu via a dor do reconhecimento em seus olhos. Ela sabia que era verdade. Ela tinha se tornado a estranha que o pai dela temia que se tornasse. E agora? Ricardo perguntou, a voz baixa, derrotada. Ele sabia que o jogo tinha acabado. O que você vai fazer? Eu? Respondi, voltando para a escrivaninha. Eu não vou fazer nada, eu já fiz. Peguei as chaves do carro dele que estavam sobre a mesa. Primeiro, vocês não têm mais poder nenhum sobre mim ou sobre os meus bens. O apartamento é meu, a casa de praia é minha, o dinheiro que meu marido deixou é meu, e vocês nunca mais vão tocar em 1 centavo dele. Olhei para o telefone antigo na parede. Segundo,
Os originais de todos esses documentos apontei para o dossiê sobre Ricardo. Estão com o meu advogado, Dr. Afonso. Ele tem instruções claras. Se algo me acontecer, se eu cair da escada ou tiver um mal súbito, ou se vocês tentarem usar aquele laudo médico comprado para me internar, essa pasta vai direto para a polícia e para a Receita Federal. E aí, Ricardo, seu problema não será mais uma sogra irritante, mas sim a justiça criminal por estelionato e fraude. Ele engoliu em seco, o suor brotando em sua testa. Eu tinha fechado todas as saídas de emergência. Por fim, olhei para minha filha, ainda no chão. E terceiro, a partir de hoje, a nossa relação mudou. A mãe que vocês conheciam, a vovó boazinha, a velhinha que aceitava tudo calada, morreu. Ela morreu naquele domingo, na porta da cozinha de vocês, quando eu ouvi o que vocês são de verdade. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta do escritório. Parei com a mão na maçaneta. Ah, e a propósito, vocês vão ter bastante tempo para pensar em tudo isso. Eu vou voltar para a cidade no carro de vocês. Sugiro que encontrem outro jeito de voltar para casa. Deixei a chave da casa de praia sobre a mesa. Podem ficar aqui hoje. Aproveitem a vista. É o mais perto que vocês chegarão do patrimônio da nossa família de agora em diante. E com isso, eu saí, fechando a porta atrás de mim. Deixei os dois ali, presos na armadilha que construíram, cercados pelos fantasmas das suas próprias mentiras, enquanto eu caminhava para a minha nova vida, uma vida onde eu, Margarida, a velha senil, ditava todas as regras. A estrada de volta para a cidade parecia diferente. Dirigindo o carro caro do meu genro, com o cheiro dele impregnado no ar, eu não sentia mais náusea. Sentia apenas uma calma gelada, a calma de uma general que acaba de vencer a batalha decisiva. O sol batia no meu rosto através do para-brisa, mas não era o mesmo sol que tinha me castigado no dia em que descobri a traição. Este era um sol de boas-vindas, o arauto de uma nova manhã, da primeira manhã do resto da minha vida. Eu não liguei o rádio. O silêncio era a minha música, a trilha sonora da minha vitória. Cada quilômetro que me afastava daquela casa de praia era 1 metro a mais de distância da mulher que eu tinha sido. A mãe complacente, a sogra boazinha, a velhinha frágil que engolia humilhações disfarçadas de cuidado. Aquela Margarida ficou para trás, enterrada no escritório empoeirado, junto com as mentiras e os planos sórdidos da minha filha e do meu genro. O volante era firme nas minhas mãos. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle, não apenas de um carro, mas do meu destino. A nova realidade se assentava em mim, não com o peso da responsabilidade, mas com a leveza da liberdade. Eu não era mais um fardo a ser administrado, uma propriedade a ser transferida. Eu era a administradora. Eu era a proprietária. Eu era a matriarca da minha própria vida, e as regras, a partir de agora, seriam as minhas. Enquanto eu dirigia, imaginei a cena que deixei para trás. Letícia e Ricardo, presos naquela casa que simbolizava a generosidade do homem que eles traíram. Imaginei o pânico de Ricardo ao perceber que sua reputação e sua liberdade agora estavam nas minhas mãos, dependendo apenas do meu silêncio. Ele, o homem do controle, o manipulador, estava completamente impotente, refém do dossiê que meu marido preparara. A lição dele seria o medo constante de que, a qualquer momento, seu castelo de cartas desmoronasse. E Letícia, a dor que eu sentia ao pensar nela, era diferente. Era a dor de um membro amputado. Ela não aprenderia pelo medo, mas pela ausência. Ao me tratar como um objeto, ela tinha me perdido como mãe. Ao tentar roubar meu futuro, ela havia se desconectado de todo o nosso passado. A lição dela seria o silêncio do outro lado da linha, o vazio na poltrona nos almoços de domingo, a constatação de que o amor e a confiança, uma vez quebrados de forma tão brutal, não podem ser simplesmente colados de volta. Ela teria o que tanto queria, a liberdade de não ter que se preocupar com a mãe velha. Mas ela descobriria, da maneira mais amarga, que essa liberdade tinha o gosto ocre da solidão e do arrependimento. Eles queriam meu apartamento, mas acabaram perdendo o lar que tinham no meu coração. E esse era um patrimônio que eles jamais conseguiriam recuperar. A primeira coisa que fiz ao chegar ao meu apartamento não foi descansar, foi agir.
Abri minha velha agenda de telefones, a de papel, com as páginas amareladas pelo tempo, e comecei a ligar para as minhas amigas, Eremita, Lourdes, Dalva, as amigas da vida inteira, do grupo de orações da igreja, as companheiras de viuvez que Letícia sempre desencorajou que eu visse. Ah, mãe, essas velhas só falam de doença e de morte, isso te faz mal, ela dizia. A verdade é que elas me faziam bem. Elas me viam como igual, não como uma criança. Liguei para a Eremita primeiro. Margarida, que milagre! Pensei que você tinha sido abduzida pela sua filha. Ela disse com sua voz esganiçada e cheia de humor. Eu ri, um riso genuíno que não dava há muito tempo. Fui, Eremita. Mas eu voltei, e voltei com uma ideia. O que você acha de a gente finalmente fazer aquele cruzeiro? Houve um silêncio chocado do outro lado. Mulher, tu enlouqueceu de vez? A gente não tem nem dinheiro para ir para a praia de ônibus. Foi então que eu contei. Não a história sórdida da traição, mas a parte boa. Contei sobre os investimentos que meu marido deixou, sobre o dinheiro que eu não sabia que tinha. E fiz a proposta. Eu vou pagar, para nós 4. Vai ser o meu presente de renascimento. Eremita chorou, me chamou de louca, de santa, de tudo. Em menos de 1 hora, a notícia se espalhou. Meu telefone não parava de tocar. Minha casa, antes um santuário de silêncio e solidão, virou uma central de planejamento de sonhos. Naquele momento, eu entendi o verdadeiro poder do dinheiro. Não era comprar coisas, era proporcionar experiências. Era usar os recursos que a vida me deu para trazer alegria não só para mim, mas para quem esteve ao meu lado quando eu mais precisei. Aquele cruzeiro não era mais um sonho distante que minha filha tinha esmagado com sua falsa preocupação. Tornou-se o primeiro ato da minha nova vida, um símbolo de que meu horizonte não era mais a janela do meu apartamento. Era o oceano inteiro. Mais tarde, naquela noite, a euforia deu lugar a uma calma reflexiva. Sentei-me na poltrona do meu Antônio, não mais para buscar consolo, mas para conversar com ele em silêncio. Peguei o retrato dele e passei os dedos pelo rosto sorridente na foto. Conseguimos, meu velho. Nós conseguimos. Sussurrei. A jornada tinha sido a mais dolorosa da minha vida. Descobrir que a filha que eu amava mais que tudo era capaz de tamanha crueldade foi uma dor que nenhuma doença física poderia igualar. Foi a morte de uma imagem, de um amor que eu acreditava ser incondicional. E eu precisei viver o luto por essa filha, a filha idealizada que só existia na minha cabeça. Chorei por ela, chorei por mim, chorei pela família que achei que tínhamos construído. Mas em meio às lágrimas, encontrei uma verdade libertadora. A gente passa a vida acreditando que a velhice é um tempo de perdas. Perde-se a força, a beleza, os amigos, a memória. Mas se esquece que a velhice também é um tempo de ganhos. Ganhamos uma clareza que só as décadas podem nos dar. Aprendemos a diferenciar o que é importante do que é apenas urgente. Aprendemos que o respeito próprio não é negociável e que a paz de espírito vale mais que qualquer conta bancária. Eles achavam que minha idade era minha fraqueza, mas foi justamente a minha idade, a minha longa estrada, que me deu as ferramentas para enxergar a verdade e a força para lutar por ela. A sabedoria dos mais velhos não está nos conselhos que damos, mas na nossa capacidade de sobreviver às tempestades que os mais novos nem imaginam que virão. O legado que eu queria deixar não era mais um apartamento ou uma conta bancária. Era um exemplo de dignidade. Na semana seguinte, Letícia me ligou. O número apareceu na tela e meu coração deu um solavanco. Um resquício da mãe que fui. Mas a mulher que eu era agora atendeu ao telefone com serenidade. A voz dela estava diferente. Sem a falsa doçura, sem a condescendência, era a voz de uma pessoa derrotada. Mãe! Estou ouvindo, Letícia, respondi, sem oferecer o minha filha, que sempre vinha antes. Ela ficou em silêncio por um tempo, e eu podia ouvir sua respiração irregular. A gente conseguiu uma carona e voltou para a cidade. Eu queria te pedir perdão. A palavra perdão soou vazia. Era uma palavra para curar a consciência dela, não a minha ferida. Letícia, eu disse, com a voz calma e firme.
Perdão é uma coisa entre você e Deus. Entre nós, o que haverá de agora em diante são consequências e escolhas. Eu escolho viver a minha vida em paz, com respeito. Você e seu marido fizeram as suas escolhas e agora viverão com as consequências delas. Vocês não fazem mais parte do meu dia a dia. Meus netos, se quiserem me ver, sabem onde eu moro. A porta para eles estará sempre aberta. Para vocês dois, a porta se fechou. Ouvi um soluço do outro lado, e por mais duro que fosse, eu sabia que era necessário. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas, pois a fundação foi destruída pela traição. Desliguei o telefone e senti, não a alegria da vingança, mas a paz da justiça. O meu futuro estava se abrindo à minha frente, cheio de possibilidades. O cruzeiro com as minhas amigas era só o começo. Eu ia me matricular em aulas de informática, aprender a usar aquele computador que estava pegando pó no quarto de hóspedes. Eu ia fazer trabalho voluntário, usar a experiência que Antônio me deu para ajudar outras pessoas idosas a entenderem seus direitos. Meu apartamento não seria mais um refúgio de solidão, seria meu quartel-general, um lugar de vida, de risadas e de novos planos. O som da minha porta se abrindo não seria mais o da minha filha vindo cumprir uma obrigação, mas o das minhas amigas chegando para tomar um café e sonhar acordadas comigo. Eu tinha redescoberto o meu poder, não para controlar os outros, mas para controlar a mim mesma. E esse era o maior poder de todos.